Iniciamos então o nosso curso com uma oração a Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São João Bosco, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, novamente sejam bem-vindos todos para o nosso curso. É, é uma alegria muito grande poder dar esse curso. É um curso que realmente é de uma riqueza impressionante poder conhecer o pensamento de São João Bosco sobre a educação. São João Bosco não é um santo, simplesmente, não, já é muita coisa ser santo, né? Mas não é um santo a mais que a gente pode, a gente tem esse santo aqui, esse santo lá. Quando a gente fala em educação, São João Bosco recebeu um, um tratamento especial da parte da igreja. O grande pontífice, São João Paulo II, a gente gosta de chamar ele de Magno, porque sentimos que foi assim, realmente, eh, falava sobre São João Bosco. Ele tem uma carta específica sobre São João Bosco, um escrito específico. Juventum Patris é o nome dessa carta, vocês podem depois procurar, ou eu vou passar as referências para vocês depois, quem quiser aprofundar. E ele fala sobre o método Dom Bosco, fala sobre a pessoa de Dom Bosco e sobre o método. E ele chama, em muitos momentos, Dom Bosco de Princeps da educação católica. Pessoal, isso aqui é muito forte, porque temos um Papa que está dando um título muito especial para um santo em uma área bem específica. Na igreja, nós temos muitos santos, a nossa igreja é de uma riqueza impressionante. E os santos são aqueles que refletem a riqueza de nosso Senhor. Mas, dentro dessa grande quantidade de santos que nós temos alguns em particular que foram, além de ter uma santidade, eles foram instrumentos da sabedoria divina. Temos, por exemplo, na parte da teologia, o Princeps da teologia, São Tommaso de Aquino, e isso é muito forte porque temos muitos teólogos na igreja, temos muitos teólogos, e temos muitos santos que fazem teologia, e temos muitos doutores, que é outro título que a igreja dá para alguns santos que foram especialmente iluminados en un ámbito que es el ámbito de la doctrina. Por ejemplo, Santa Teresa de Jesús na espiritualidade, San João da Cruz na espiritualidade, eh, por exemplo, San João d'Ávila, novamente o mestre dos santos, como é chamado, eh, Santa Catarina Senese. Bueno, temos, acho que são 34 com Santi Delgarda, os doutores. Então, a doutrina desses doutores eh, não é como a doutrina de qualquer outro santo. Por quê? Porque ela é sublime, a igreja chama assim. Mas depois temos aqueles santos especiais, como falava o caso de Santo Tommaso de Aquino, que a igreja chama de príncipe. E dedica encíclicas e dedica inclusive um documento conciliar, na Optatantos Ius do Concílio Vaticano II. eh, Se fala que aquele que deve ser estudado nos seminários, por exemplo, e nas universidades católicas, é Santo Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino. Então, esses santos que recebem esse tratamento é uma indicação que a igreja nos dá para a gente saber onde que temos que ir.
porque a gente fica perdido, né? Temos tanta riqueza e San Buenaventura não era um bom teólogo, excelente teólogo, super teólogo, é muito bom. Mas como a mesma igreja nos diz, muito mais aproveita o estudo em um ano nas obras de Santo Tomás de Aquino que nas obras durante toda a vida dos outros teólogos. A mesma igreja nos diz isso. Bom, alguma coisa desse jeito acontece com São João Bosco na educação. Ele foi extraordinário em aquilo. Extraordinário. A obra educativa de San Juan Bosco va além desse carisma que ele recebeu para iniciar uma ordem religiosa que são os salesianos, né? Eh, Passou além e é um patrimônio da igreja. É um patrimônio da igreja. Quer dizer, eu não preciso, por exemplo, ser jesuíta para fazer os exercícios espirituais de San Ignacio de Loyola. Eu não preciso ser dominicano para estudar Santo Tomás de Aquino. Eu não preciso ser salesiano para conhecer e aplicar o método, que foi um método, eh, a gente vai ver que é impressionante, eh, que San João Bosco recebeu como uma graça para entender como ele tinha que trabalhar com os meninos. Então, a gente vendo isso, vamos aprender. A nossa intenção nesse curso é que vocês aprendam sobre a figura de San João Bosco. Infelizmente, já vou adiantando aqui, eu não vou conseguir apresentar a figura de San João Bosco, porque, primeiro, porque é excepcional, levaria a fazer um curso só sobre isso, e perderia um pouco o foco, que é o método, não? Que a gente quer aprender. Mas, para quem quiser conhecer sobre San João Bosco, a congregação do Padre Andrés, que é da paróquia São Paulo Apóstolo, em Piracicaba, que é quem está eh, por detrás de todos esses cursos que estamos fazendo, né? Eles publicaram um escrito que eu recomendo, é esse aqui, a que vocês estão vendo, é de Hugo Wast. As Aventuras de Dom Bosco é o nome, editora do Verbo Encarnado. É, é excepcional. O escritor é um escritor argentino, o Wast, e realmente vale muito a pena se vocês, inclusive se vocês têm crianças, têm filhos, compartilhar sobre a vida desses. É uma coisa excepcional. Eu recomendo a leitura, que vocês comprem esse livro, ajudam a editora dos Padres do Verbo Encarnado, que está fazendo um trabalho excepcional também, e conhecem a obra do santo, né? Bom, vamos lá então. Como que a gente vai apresentar esse curso? Nós precisamos entender, primariamente, algumas coisas sobre o contexto histórico no qual São João Bosco viveu. Precisamos conhecer alguma coisa da vida dele, então eu estou recomendando esse livro para que vocês façam esse trabalho de casa, né? Acompanhem dessa forma. E o contexto histórico, porque um contexto histórico realmente forte no qual Dom Bosco desenvolveu a obra que ele fez. E talvez seja isso que nos permite hoje apresentar ou aplicar o método preventivo nas mais diversas situações. Então, o método preventivo se iniciou como una práctica de San Juan Bosco, primariamente no oratorio, después en la escuela, pasó para las escuelas de los salesianos, para los misionarios. Vocês têm que eh, pensar aquí que San Juan Bosco teve entre los primeros meninos con los cuales se le aplicó ese método santos y santos canonizados, como Santo Domingo Sabio, un, un,
un joven adolescente, né, que começou como criança lá com ele, é um santo excepcional. Mm. Eh, Tenemos historias inclusive impresionantes, así, cuando San John Bosco está acabando toda a obra, a vida dele, e já tinha feito o oratório, tinha feito a Basílica de Nossa Senhora, que é uma coisa magnífica, lá em Turim, na Itália, e todo sem dinheiro, né? Sem nada de dinheiro. Ele falava assim: o dinheiro está na bolsa das pessoas que ele ia a visitar, né? E ele visitava muitas pessoas, ministros, bom, a gente vai ver. Mas quando ele está um pouco antes de morrer, aparece em sonhos para ele, São Domingos Sábios e Nossa Senhora, e olhando tudo que ele tinha feito, que é uma coisa impressionante, missionários na Argentina, não? Ele, o primeiro lugar onde mandou missionários foi no meu país, né, na Argentina. A gente estava precisando de conversão, e, e ele mandou lá os missionários, e lá chegaram eles e pegaram os índios que nós tínhamos lá na Patagônia, e imediatamente de lá outro santo, como San Domingo Sábios, né, que é San Seferino Namuncurá. E assim, onde eles aplicavam um método, eh, produzia frutos de santidade, que é o que nós queremos para os filhos. Nós queremos isso para os nossos filhos e queremos isso para os nossos alunos. A educação católica tem como centro a formação integral da pessoa. Então, quer dizer que a gente tem que formar tudo no menino, ó. A parte física, a parte sensível, o aspecto moral, a inteligência e a vida espiritual. Se nós não temos esses elementos, todos eles, não é educação católica. hum. Mas o que faz o grande diferencial na educação católica, e que de fato Pio XI vai dizer que é o que é a verdadeira educação, é que ela procura a salvação eterna das pessoas. Então, eu dou conhecimento de matemáticas, eu preciso dar isso, perfeito, de geografia, de história, nós precisamos fazer isso, música, educação física, mas o nosso objetivo é outro. Nós precisamos disso, mas nós queremos que os meninos se salvem. E isto é tão forte, pessoal, que nós iremos ver que por conta de fazer isso, São João Bosco, somente isso, ele não mexia em política, não fazia mais nada. Ele só pegava os meninos da rua e os fazia santos, basicamente. Eh, a maçoneria tentou como 3 ou 4 veces matar São João Bosco. Teve atentados direto à vida dele. E uno fala, mas como assim, professor? Se ele estava fazendo uma obra tão boa, precisamente. Mm. Eh, e esse ponto, que estou ainda na introdução, ainda não compartilhei a tela, não sei quanto tempo vamos a ter agora, mas eh, esse ponto aqui é essencial para nós entendermos uma coisa. Quando a gente mexe, para quem está escutando, para quem é professor, primeiramente para quem é pai, e depois quem é professor, quem quer uma escola católica, eu sei que aqui tem diferentes pessoas, né, que estão fazendo uma obra excepcional, os meus amigos do Colégio Bom Pastor, que estão fazendo uma coisa impressionante, na cidade da Americana, por exemplo, eh, mas a gente mexe com a salvação das almas. Então, nós temos que ter isso, e quando a gente mexe com a salvação das almas, então necessariamente produz uma reação no mundo, que, como nos diz a Escritura, está sob o poder do demônio. Então, não é à toa que eles tentaram matar o santo. Temos testemunhos assim impressionantes de como eles realmente queriam matar São João Bosco, e foi sempre Deus que livrou.
existe inclusive en ese libro, que os recomiendo nuevamente, un capítulo dedicado, que es una cosa impresionante, em, a un cachorro que es San Juan Bosco Chiña, que era un cachorro un poco especial, ¿m? O cincento en portugués, ¿m? O grillo en italiano, ¿m? Il grillo le llamaban, un cincento. ¿Qué cosa era el cincento? Era un cachorro enorme, ¿m? Que aparecía da nada, así aparecía en un oratorio, ese cachorro enorme, y ficaba con los meninos lá o tempo todo. Cada vez que Don Bosco sufrió un atentado, por ejemplo, una de las veces que él sufrió un atentado na rua, eles tentaron de esfaquear ele, apareció ese cachorro danada y o salvó do atentado. Y siempre era así, aparecía, desaparecía, ninguém sabe qué fue. Y tengo una anécdota interesante aquí que eu quero contar. Quando foi o traslado no ano do jubileu do ano 2000, com São João Paulo II, o grande jubileu, não, que a igreja teve, eles levaram o corpo de São João Bosco desde Turim até Roma, na Basílica do Sagrado Coração de Roma, e uma coisa interessante aconteceu. Quando o carro, porque é uma viagem muito longa, várias horas, então o carro parava nos autogrill, que sería como, ¿sabes? Oye, você bebe un café na pista. Eh, y cuando paraba o carro, as pessoas que estaban llevando, que era una comitiva, sempre en todas as paradas, que fueron tres, eles atestiguan que apareció un cachorro cinzento del lado do carro onde estava o corpo de São João Bosco. Tá? E tem três vezes cada parada no lugar, apareceu casualidade. Na próxima parada, novamente. Então, é impressionante esse cachorro como a gente não sabe, ¿no? Evidentemente que é uma coisa, uma intervenção divina, né? Porque aparecia nos momentos chaves. Mas, bueno, así, a vida de Don Bosco está cheia de coisas así. Cheia, impresionante. Eh, mas assim, a sua missão era salvar almas. E ele entendeu que, tanto que o seu slogan que ele passou para os salesianos é dá-me que animas, me dai almas, cetera tole, tira o resto, não me interessa o resto, dá-me almas. Eh, e é isso que caracteriza o educador católico. Então, nós podemos ter muito conhecimento da educação de Platão e Aristóteles, como eles faziam, e a educação clássica, e tudo isto que realmente é importante, mas se nós perdemos o foco, porque não somos professores, porque não somos pais, então, perdendo o foco, o nosso trabalho é como o sal, do qual nos fala Nosso Senhor, que quando o sal perde o sabor, serve para nada, simplesmente para quê? Para ser jogado por terra lá na rua e pisado pelos homens. E o que acontece com uma escola que quer ser católica, mas por medo de falar em graça, de falar em sacramentos, de falar em salvação das almas, eh, tenta se comunicar de uma forma gentil com o mundo. A gente perde o sabor. É o sal que perdeu o sabor. Bom, tendo feito essa introdução assim eh, a- para vocês entenderem um pouquinho a figura de, deste santo, né? Eh, e espero ter conseguido que vocês queiram ler a vida dele. Vale muito a pena. Eh, Vamos agora a entrar um pouquinho mais científico, eh, no nosso tema. Eu quero simplesmente, eu acho que esse curso
se resume da seguinte forma. É uma frase de São João Bosco, que eu coloquei aqui. ¿M? É uma frase que ele dá para todos os colaboradores da educação. Vocês querem fazer uma coisa boa, decía o santo, eduquen os jovens. Querem fazer uma coisa santa, eduquen os jovens. Querem fazer uma coisa muito santa, eduquen os jovens. Querem fazer uma coisa piedosa, eduquen os jovens. De fato, entre as coisas divinas, essa é a mais divina. Os santos padres concordam em repetir as palavras de São Dionísio. Divinorum divinissimum esse cooperare Deum in salutin animarum. A coisa mais divina entre as divinas é cooperar com Deus na salvação das almas. E eu acho que aqui nós temos o que caracteriza a diferença específica e essencial de um educador católico e de outro que não é educador católico. E eu ainda falaria mais de um educador e daquele que não é educador, que talvez passa conhecimento simplesmente. Eh, bom, eh, aqui vocês irão ver que tem muitas citações. Nós temos essa sigla, Memorie Biográfica, são, se não estou errado, 18 volumes sobre as falas de São João Bosco, sobre testemunhos sobre São João Bosco. Então temos um material muito rico que nós podemos explorar e que de fato eu tentei fazer isso para produzir um curso que não existia, mas que é essencial para quem quer ser católico, um educador católico. Eh, Esse método que nós iremos ver pode e deve ser aplicado com diferentes abordagens de educação na inteligência. Por exemplo, pode ser que alguém aqui seja uma pessoa que está educando com um estilo mais clássico. Então, uma educação mais clássica, bom, pode aplicar esse método? Pode. Ou se eu tenho uma escola, como acontece hoje em muitas regiões, onde a escola católica, por enquanto, por exemplo, tem uma mistura de meninos e meninas. Bom, eu posso aplicar, eu devo aplicar. Esse método se aplica a distintas instituições. Dom Bosco aplicou para o oratório, aplicou para a escola, aplicou para as missões, aplicou para os orfanatos, eh, aplicou para as cárceres também, onde estavam presos muitos jovens, e sempre com esse resultado de santidade. Bom, vamos lá então a introduzir. Aqui fala aula número 2, porque a aula número 1 eu vou passar para vocês já gravada para assistirem, que é uma introdução sobre o que São João Bosco fala sobre algumas coisas da educação, mas eu acho mais importante a gente começar de fato aqui. Eh, Bom, qual é o contexto histórico da obra de São João Bosco? Vamos falar aqui, então, sobre o contexto histórico. Nós temos várias coisas aqui. Temos, eh, nesse período de vida do santo, vou fazer um pouquinho maior, 1815 e 1878, acontece muita coisa na Europa. Nós temos, por um lado, que os efeitos da Revolução Francesa eh, tinham já se desenvolvido na Europa. Para quem não sabe, infelizmente, eu tenho que fazer essa anotação, a Revolução Francesa é uma
das três grandes revoluções anticristãs. Eh, Talvez é uma coisa nova para vocês, mas aqui eu vou sair um instante do texto para ilustrar uma coisa que é importante que nós tenhamos conhecimento. Existem principalmente na história, então vamos a fazer um pouquinho de teologia de história da mão de Padre Júlio Membiel e São Tomás de Aquino. Existen tres grandes revoluções que atentam contra a ordem cristã da sociedade. Atentam contra a igreja, mas não unicamente contra a igreja como instituição, mas também contra a ordem social que a igreja tinha feito na Europa. Vocês pensem que o ápice do cristianismo chega no século XIII, onde nós temos o ápice da cristiandade, assim chamada. A cristiandade não é a Igreja Católica, a Igreja Católica é a Igreja Católica, a cristiandade é o efeito temporal da Igreja nos povos. Esse efeito temporal chega ao ápice em todas as áreas do conhecimento humano. Temos as figuras dos grandes teólogos, como São Tomás de Aquino, nas artes, como são as catedrais góticas, eh, eh, nas universidades, as primeiras universidades que são fundadas nesse momento, a primeira de todas, a Universidade de Bologna, na Itália, e depois as outras universidades, não, que eh, van se desenvolvendo na Europa, não? Sempre com um pensamento cristão. Toda a sociedade era cristã, era católica. Era um corpo social católico. Contra esse corpo social católico, nós temos três revoluções que vão a ser a origem da porcaria que a gente tem hoje na nossa sociedade. A gente tem que chamar as coisas como são. A primeira revolução é a Revolução Protestante, Martín Lutero, que, apoiado pelos príncipes da Germânia, ataca a autoridade do Santo Padre e produz uma divisão enorme social, mas é uma revolução muito mais profunda, porque ela foi uma ferida no corpo da sociedade cristã. E como uma ferida, quando ela não é curada, e isso aconteceu com o protestantismo, ela começa a infeccionar e começa a piorar, dando origens a outra série de problemas, e o que a gente vai ter, a primeira revolução, então, a de Lutero, será contra a igreja, é um grito que podemos sintetizar, Cristo sim, igreja não. Queremos a Cristo, mas não queremos a igreja, tá? Protestantes. Isso vai entrar dentro da sociedade e começar uma série de problemas internos, que não posso desenvolver aqui, e vai chegar até a segunda grande revolução anticristã, que é a Revolução Francesa. Então, quem achar que a Revolução Francesa é uma coisa boa, é ou um anticristão ou um burro, tá? Eh, Porque realmente, eh, para o cristianismo, foi uma ferida maior. A Revolução Francesa, basicamente, assim como os protestantes tinham falado, Cristo sim, igreja não, eles irão falar, Deus sim, Cristo não. Nós queremos acreditar em um Deus qualquer, não interessa. Mas não Cristo, Cristo não. Porque nós temos pessoas de outras religiões, né, que a gente tem que respeitar. Então, é, é a Revolução Liberal, que
dá origen a una sociedad liberal que trae consigo una serie de consecuencias enormes, enormes, das quais Dom Bosco foi testemunha e contra o qual Dom Bosco claramente se posicionó como padre católico, né? Contra essa Revolução Francesa liberal. O liberalismo, hoje nós temos, são termos que a gente escuta, fulano é liberal, ele é socialista, ele é liberal. Bom, o católico, pessoal, não pode ser socialista, tá? Porque o socialismo é um estágio do comunismo, vamos a ver, que está condenado pela igreja, mas também não pode ser liberal. Não pode ser de jeito nenhum liberal. Então a gente não é nem comunista, pelo amor de Deus, mas também não somos liberais. Não podemos ser liberais. A igreja se enfrentou contra o liberalismo de uma forma assim terrível. Eh, e nós temos mártires do liberalismo, que o liberalismo deixou na igreja. Bom, contra esse liberalismo, Dom Bosco vai ter que se posicionar e a obra que ele vai fazer vai ter eh, como resultado, que coisa? Tentar ajudar os meninos que eram fruto desse liberalismo eclesial, vamos a ver, mas também social. Por quê? Porque o fruto do liberalismo é o capitalismo. Então, o capitalismo eh, começa no século XIX com a grande revolução industrial que deixou a cidade de Turim com um monte de pessoas na rua, com uma fome terrível nas pessoas, e já coloca a semente da terceira grande revolução, que é a revolução do ano 1917. Dom Bosco não viu essa revolução, a gente conhece ela, que é a revolução bolchevique, é a revolução comunista. Então, protestantes falaram, igreja não, Cristo sim. Os liberais falaram da Revolução Francesa, Cristo não, igreja também não. Cristo não, Deus, sim, não interessa que Deus, basta acreditar em Deus, que é a maçoneria. A gente tem isso aí, é o credo maçom. E a terceira revolução vai ser a comunista, que vai falar diretamente: Deus não, o homem sim, que é internamente atea e diabólica, né, no fundo. Bom, Dom Bosco vai ter que fazer a sua obra contra a Revolução Liberal, que como o mesmo Karl Marx, na sua obra, ele tem aquele opúsculo, não, minúsculo, que fez tanto dano no mundo, eh, falando né, sobre o comunismo, ele vai dizer que a burguesia, os burgueses, que é o fruto da Revolução Francesa, eles são extremamente revolucionários. E ele está certo. Tá? Nesse ponto, Marx está certo. Que não está certo é quem acha que o liberalismo é bom. É a verdade. Bom, deixando isso de lado, aqui vocês irão ter eh, várias referências tá? Interessantes para vocês se aprofundarem. O que é muito interessante é que Dom Bosco ensinava claramente, não tinha medo de ensinar para os meninos, que o que estava acontecendo na Europa, e particularmente na Itália, porque nós temos a Itália, temos a Revolução Francesa, os efeitos dessa revolução, a Revolução Industrial, mas na Itália acontece uma coisa que é terrível. A Itália não existia como Itália, como a gente conhece hoje. A Itália estaba formada, a Península Itálica, por una serie de reinos diferentes, y no centro
existían os territórios pontifícios. Que coisa eram os territórios pontifícios? Era o reino do Papa. O Papa, ele era um rei, entre os outros reis que tinha, e existia os territórios. Roma era a capital, e por isso que é interessante quando vocês visitem Roma ou visitem outros lugares de Itália, vocês irão ver que em todo lugar que hoje é do governo italiano, vocês irão encontrar um símbolo papal, porque foi a igreja que preservou aqueles lugares, tá? Não foi o Estado italiano, não? Mas essa é outra história que a gente vai falar depois. O que acontece com Itália? A maçoneria, a través de un grupo llamados carbonarios que tentan también asesinar Don Bosco, tá? Eh, eles convencen un desses reis, que é o rei de Saboia, um dos reinos que existia na Itália, no norte de Itália, para invadir e unificar Itália como se fosse um único reino, com a intenção de fazer uma república depois, né? Que é o que eles fizeram. Então, nós temos as guerras do rei Vittorio Emanuele, que é o rei da Casa de Saboia, que invade os territórios pontifícios e unifica a Itália. É um dos fatores para unificar a Itália. Temos a Garibaldi, que é outro, mas ele é mais de uma tendência um pouquinho mais socialista. Eh, Mas, bom, temos um momento assim de muita confusão na Itália. E Dom Bosco está lá no meio, né? Daquilo. Eh, Dom Bosco ensinava claramente aos meninos. Tem duas obras de Dom Bosco, a História Eclesiástica, nessa data de publicação, e a História de Itália, que é fantástica, eh, onde ele vai falar claramente que, por exemplo, pergunta, isso aqui é diretamente da história da Itália, dessa obra. Quem provocou a perseguição francesa? As sociedades secretas. Alguns fanáticos chamados iluminados, junto com filósofos com pretensões de querer reformar o mundo, produzindo a igualdade e a liberdade. Juntos promoveram uma perseguição que a partir de 1790, que é a data da Revolução Francesa, durou 10 anos e foi causa do derramamento de muito sangue. Perdão, essa aqui da história eclesiástica e da história italiana, ele vai falar claramente que as sociedades secretas são chamadas, geralmente conhecidas pelo nome de carbonarios, pedreiros livres, francmaçons, maçoneria, jacobinos, iluminados, são quem estão fazendo tudo aquilo. Não vou fazer a leitura, mas o que quero dizer com isso? Que Dom Bosco entendia, era uma pessoa extremamente inteligente y entendía perfectamente lo que estaba aconteciendo. Y entendía perfectamente que si él quería realmente se posicionar como, no caso de él, un padre católico, eh, un dos golpes que debía hacer era proteger a juventud de esas ideologías. Hoy nos tenemos una situación parecida, porque nos tenemos que proteger a nuestros hijos de otras ideologías que son fruto desse desenvolvimento anticristão, que a gente viu brevemente, né? Diretamente ligados a que coisa? A o comunismo, né? Porque são filhos diretos do comunismo, filhos indiretos do protestantismo. E talvez alguém aqui fique escandalizado, mas como os protestantes, se eles falam em Deus, falam fantástico, Centro Dom Bosco, Centro Dom Bosco que publicou, eh, então, eu aconselho ler o livro unicamente, tá? Ler esse livro e é o livro do filósofo Bruno Genta, como do livre exame ao comunismo. Então, ele mostra, filosoficamente e teologicamente, como realmente existe uma ligação profunda entre a Revolução Protestante e o comunismo. Aunque nas nossas mentes, às vezes um pouquinho desinformadas, é impossível, não, existe uma ligação impressionante, tá? Então,
para quien seja mais da área da filosofia, enfim, que quer conhecer essas coisas, Bruno Genta é um filósofo argentino, um pai de família, que foi assassinado cobardemente pelas milícias marxistas na Argentina, saindo da Santa Missa. Então, a gente chama de mártir, tá? Ele ainda não foi reconhecido como mártir, mas a gente sabe por como aconteceu tudo aquilo que a igreja, talvez, em um futuro, reconheça, né, esse martírio. Bom, voltando então aqui, eh, estou falando muito e estou vendo que o tempo está passando muito rápido, pessoal. Bom, vamos lá. Eh, o principal evento que nós temos, então, é a unificação nacional italiana e um ataque direto ao papado. Eh, y es aquí es bien interesante, ¿no? Porque eh, Don Bosco va a tener que luchar contra esas dos cosas. ¿Mm? Por un lado, a masonería, y por otro lado, que hace un ataque directo al papado, a figura del papa, contra un movimiento religioso que es un liberalismo religioso, o que a gente hoje llamaría de progresismo cristão. Tá? É uma linha de pensamento teológica que foi condenada pela Igreja Católica, mas mesmo assim tem padres e teólogos que dedicaram a vida a propagar essa porcaria, e chegou até a gente hoje, se desenvolveu ao longo do tempo na forma do que vocês conhecem no Brasil como teologia da libertação. Então tem uma está ligada íntimamente ao movimento que foi condenado principalmente, não unicamente, foi condenado pelo Papa León XIII e de uma forma muito forte por Pío X, São Pío X, e mas que depois se aliou novamente com o marxismo e deu nessa teologia da libertação que a gente sofre às vezes das paróquias, né, onde a gente frequenta. Mas voltamos aqui então para a figura de São João Bosco. É interessante como essa Itália unificada, essa Itália maçônica, eh, não conseguiu fazer com que Dom Bosco deixasse de fazer a obra que estava fazendo. O ministro, por exemplo, Cavour, essa pessoa é importantíssima, maçom também, tá? Super maçom. Mas Don Bosco ia visitarlo para pedirle dinero para dar para las crianzas. Entonces, aquí tenemos algunas cosas de Don Bosco que es bien interesante porque, mesmo sabiendo que ese tipo de persona odiaba él, él aprovechaba para pedir dinero porque él decía, bueno, es una forma de hacer un bien para él. ¿No? Pedir ese dinero para que ayude a una obra boa, ¿no? En el fato, fue de esa forma. Eh, bom, é interessante, então, como o que acontece em Itália é muito assim forte, não? Esse ódio ao papado. O Papa é colocado, não, preso, não? Fica preso e temos uma situação assim bem terrível para o papado. E, e temos aqui não coloquei, mas quem for ler o livro vai encontrar as profecias de Dom Bosco contra Vittorio Emanuele, Victor Emanuele, ese Vittorio Emanuele en italiano, ele tinha sonhos, não? Dom Bosco, e mandava o recado para o rei. Ele falava assim: você não avance contra o Papa, porque se você avançar, eu tive um sonho que vi luto na corte. Então, se você fazer isso, se você atacar o Santo Padre, alguém vai morrer. Aí o Vittorio Emanuele fazia, morria alguém, iam morrendo, né? Morreu um filho, finalmente, e aí Dom Bosco ele faz a última vez que ele manda um recado é sobre ele mesmo, que se ele tomava Roma, que era a única parte que ficava, que Deus ia pedir a alma dele. E aconteceu.
porque ele tomou Roma e numa manhã o rei ele vai lá, abre a janela, né, para ver cuán bonito era Roma, né? Y ele teve una doença pulmonar fulminante. E morreu. Assim morreu eu acostumo chamar de um dos maiores ladrões da história, né? Porque roubou os territórios da igreja, né? Eh, bom, temos então mm, varias sociedades secretas, a masonería, tinham se tornado sociedades aristocratas, de damas, de caballeros, os carbonarios, que también eran sociedades secretas, eran más eficaces, misteriosos, ¿no? ¿Y cuál era el programa de esas sociedades secretas? Era conseguir que los reis y los príncipes, que entonces gobernaban, desen aos seus povos una constitución, una república, una democracia, vamos a hablar hoy, ¿no? Y hacer de Italia una zona independiente. Y un tercero punto que ocultaban, más estaba como un dos puntos na verdade principal, eh, es en un país católico teria sido condenarse ao fracaso, declarar de entrada que o terceiro punto do programa era destruir o pontificado para descristianizar o mundo, que eles querían. Bom, eh, entonces aquí tenemos varias eh, actuações de Dom Bosco. O que falava Dom Bosco para os meninos dele? Nesse mesmo tempo, as sociedades secretas que tinham subvertido toda a França formaram um novo e estranho projeto de criar uma república só, com todos os reinos da Itália. Para atingir tal fim, vean bem, deviam derrubar todos os tronos da Itália e a própria religião. Procuraron sublevar las populaciones contra os seus reis, pedindo una constitución semelhante a concedida por España, que foi una de las primeras, gracias a cual o príncipe dividía seu poder con un povo y todos os súditos se tornaban iguais perante as leis. Bom, no campo religioso, nós temos as condenas da igreja ao liberalismo, que são essas encíclicas, não posso falar muito sobre isso, mas a encíclica Mirar y Vos, principalmente de Gregorio XVI, os sílabos de Pío IX, eh, e a Constituição de Fide Católica, onde é promulgada a infalibilidade do Papa. Bom, é um momento assim tremendo. Eh, o que ensinava Dom Bosco? E aqui eu acho que é importante para nós lembrar. Ele falava muito aos jovens, às crianças, nos três amores brancos. Então ele falava assim: vocês, perante toda essa situação, ele fazia uma coisa muito simples. O católico, vocês têm que ter no coração os três amores brancos. Mas, Dom Bosco, quais são os três amores brancos? O amor ao Papa, o amor a Nossa Senhora e o amor à Eucaristia. E ele trabalhou na parte da espiritualidade nesses três amores. No amor ao Papa, na fidelidade ao Papa, eh, no amor, no cultivo, no amor ao Santo Padre, independentemente quem era o Santo Padre. No caso, por exemplo, nós temos o caso de Pío IX, que inicialmente, cuando Pío IX es escolhido como Santo Padre, vocês têm que pensar que Pío IX vai suceder a un papa que tinha condenado fortemente, que es Gregorio XVI, a masonería, tinha condenado o liberalismo. Entonces, y él era un poquinho, sabe, de ideas un poquinho abertas, vamos a falar así, inicialmente, inicialmente. Entonces, cuando él é escolhido, as demonstrações populares na Itália era fazer uma contrapor esse papa contra o anterior. E é o que tentavam fazer as sociedades secretas. Então, eles
incentivaban para falar Viva Pío Nono, Viva Pío Nono, nas ruas, manifestaciones populares, y Don Bosco, Don Bosco entendía que no podía ser por causa do Papa que estaba, mas era o papado. Entonces, él ensinaba y corregía a los meninos para no falar Viva Pío no, sino Viva o Papa. No interesa si es Pío IX, si es Gregorio XVI, alguien hoy puede falar si es Papa Francisco, si es León XIV, si es Juan Pablo II, si es San Pío X, vivo Papa. ¿Mm? Eh, y en esos tres pilares, él iba a construir o catolicismo dos meninos, sobre o pilar do Papa, magistero papal, dando a conhecer a história eclesiástica, dando a conhecer todo isso, sobre o amor a Nossa Senhora como una técnica, vamos a falar así. Eh, Don Bosco tinha consciência que se os meninos desenvolvían un forte amor a Nossa Senhora, era muito difícil que eles perderan a alma. De fato, é impossível que alguém que tenha um amor verdadeiro a Nossa Senhora se perca, né? Temos moitos santos falando nisso. E por último, a Eucaristía como central no proceso educativo, porque a través da Eucaristía ele ensinava os meninos não unicamente a participar do sacrifício da missa, não unicamente a receber, mas ele entendia que o processo das virtudes que ele tentava de desenvolver nos meninos, através das práticas físicas, através dos ensinamentos da verdade, através das virtudes que ele tentava ensinar para eles praticarem, essas virtudes, essas práticas só eram eficazes se tinham a graça de Cristo, que era comunicada principalmente a través da Eucaristía. Então, para Dom Bosco, a Eucaristía não é simplesmente somos um colégio católico, temos missa nas sextas-feiras, eh, mesmo que seja colégio católico que temos missa nas sextas-feiras unicamente, era fazer entender aos meninos que do jeito que eles tinham que se relacionar com Jesus Cristo Eucarístico, amar Jesus Cristo Eucarístico e quando eles tivessem a oportunidade de se unir a Cristo, na Eucaristía, poder fazer com que Cristo, deixassem obrar a Cristo na vida deles, porque todo gesto do processo formativo recebe essa graça que nos vem através da Eucaristía. E se também estou falando dessas coisas aqui, eh, y todo o que está en contexto. En relación a la Eucaristía, nos vamos a ver más na frente, tá? Porque eso aquí es simplemente una introducción. Como Don Bosco ensinaba a beleza, que San Tomás va a falar bellum, pulcrum, perdón, pulcrum, porque bellum es guerra, pulcrum, a beleza, como era ensinada por Don Bosco, para producir los efeitos que a beleza produz na alma. Que é ordenar a alma, a temperança. Como fazia Dom Bosco? Bom, principalmente era através do canto litúrgico e das coisas litúrgicas, principalmente da missa. A beleza da liturgia servia, ele utilizava para educar os meninos eh, en aquele aspecto que é a beleza. Bom, então, é fantástico, assim, uma coisa incrível. Bom, pessoal, estamos chegando no final. Bom, não posso falar tudo isso, mas vamos deixar aqui sobre Dom Bosco. Eh, ele, ele entendia então que o principal era isso, eram os sacramentos no processo educativo, as palavras, o que podemos falar um dos testamentos, meus caros, eu vos amo de todo coração, e basta que sejais jovens para que vos ame muitíssimo. Encontrareis escritores muito mais virtuosos e doutos do que eu, mas dificilmente podereis encontrar alguém que vos ame mais em Jesus Cristo e mais do que eu deseje a vossa verdadeira felicidade. Aquilo que eu fiz para o Senhor.
poder-se-ia ter feito mais, mas meus filhos o farão, está falando dos salesianos, a nossa congregação é conducida por Deus e protegida por Maria Auxiliadora. Sobre isso, acabo com uma história, porque ele fez una cosa impresionante, ¿no? La obra de él es una cosa impresionante, misionarios aquí en Brasil, misionarios en Argentina, misionarios para todo canto del mundo, educando miles de jóvenes, eh, y bueno, en Italia, para quien visita Turín, visitar el primer oratorio, a Basílica de Nuestra Señora Auxiliadora, a Basílica del Sagrado Corazón en Roma, que él también fez, o Tibidabo de España, na Barcelona, que es increíble, son obras que Don Bosco fez directamente, ¿no? Eh, Cuando él está morrendo y tiene esa visión de, no, no es cuando está morrendo, un poco antes, aparece Nuestra Señora con San Domingo Sabios y él le muestra todas esas obras, la cantidad de misiones, todo que tinha feito Don Bosco. Eh, o que fala Nossa Senhora para Don Bosco? Você teria feito muito mais se tivesse confiado mais. Y eso para ellos, aquí, cada vez que yo pienso en eso, es aquí que, que doy, ¿sabes? Bom, vamos a dejar aquí, na próxima aula, eh, vamos ver algunas cosas sobre o conceito de educación de acuerdo con Don Bosco, cómo él entendía un proceso educativo y ya vamos a entrar directamente no escrito sobre o sistema preventivo na educação da juventude, que vai ser desenvolvido em diferentes etapas, mostrando como vocês podem aplicar isso na própria escola e na própria família. Porque vocês veem, o centro educativo, para nós, já hoje podemos pegar uma coisa, que já seria fantástico que a gente aplicasse, é a Eucaristia. Nossa Senhora, o Papa e a Eucaristia. Então, a centralidade que tem que ter na nossa família, por exemplo, ensinar às nossas crianças o amor à Eucaristia, o domingo como um dia especialíssimo, como muito especial, e a gente manifesta isso de forma especial, como é, por exemplo, colocando uma sobremesa especial, colocando na mesa coisas especiais que solamente a gente usa em momentos especiais, como é um domingo, desde o tipo eh, de taller que a gente usa, por exemplo, até os altares que a gente pode ter em casa para que eles preparem com flores alguma imagem de Nossa Senhora e, sobretudo, que aprendam a participar realmente, interiormente, dos frutos do santo sacrifício da missa. Então, porque toda a nossa tarefa educativa tem que ter como início e como fim a Eucaristia. Senão, não sirve de nada. Assim, muito simples, não sirve de nada. Eu posso falar em virtude, posso falar de muita coisa, mas se o meu filho não aprendeu a amar a Eucaristia, que a gente vai falar sobre isso, né? A participar da Santa Missa, a entender a importância essencial que tem isso na nossa vida, ¿no? Tanto como acontecia com os mártires, não? Vocês conhecem a história dos mártires do século III, na, no norte da África, na Tunísia. Eh, Sine Domenica non possumus. Eles son asesinados y cuando son asesinados por ter participado en una Eucaristía, cuando ellos van a ser asesinados, pues, porque estaban obrando contra a orden, eh, as palabras dele es esa aí, sine domenica non possumus. Non podemos sen o domingo. Sen o domingo non posso. Entón, pode me mataron. Hoje son mártires canonizados no norte de África. Bom, pessoal, vou abrir aqui os microfones para quem quiser fazer alguma pergunta. Por favor, se senta à vontade. E lembrando que eh, vocês podem convidar outras pessoas, porque a aula vai ficar gravada, então convidem mais pessoas, né, para participarem do encontro, os próximos encontros. Eu acho que vai ser um diferencial muito grande nas nossas vidas, realmente conhecer essa doutrina do Dom Bosco.